Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, pela estabilidade econômica e a volta do pleno emprego, eu voto sim, senhor presidente. Deputado Adilson Saquete. Pelo crescimento do Brasil, eu voto sim. Adilson Saquete, sim. 102. Senhor Moreira. Por absoluta falta de prova, por uma acusação inepta e irresponsável, a favor de quem trabalha, luta e produz nesse país, eu voto sim. Deputado Alex Gaziani. Senhor presidente, votar sim não significa dizer que o presidente é inocente, mas votar sim significa votar com as reformas, com o desenvolvimento, com um país melhor para todos nós. Voto sim pelo Brasil. Alex Canzian, sim. Deputado Alexandre Baldi. Eu voto sim pelo relatório do deputado Paulo Abiaco do PSTB, senhor presidente. Alexandre Baldi, sim. 77. Eu me abstenho, presidente. Abstenção. Deputado Alexandre Leite, abstenção. Deputado Alexandre Leite, abstenção. Total, uma abstenção. Senhor presidente, eu voto sim ao relatório do PSDB. Alexandre Vale, sim. 157. Deputado Alfredo. Presidente. Deputado Alfredo. Estou vendo. Estamos esperando, deputado. Se o pessoal aqui na frente puder abrir um pouquinho o espaço, para ele passar, ó. Pela democracia, pela estabilidade, não contra a aceitação da denúncia, e sim pelo relatório. Sim pelo relatório. Alfredo Kaifer, sim. 47. Deputado Alfredo Nascimento, Amazonas. Meu voto é sim, presidente. Deputado Altineu Cortes. Senhor presidente, o Brasil tem milhares de desempregados. O Brasil não aguenta mais guerra. O Brasil precisa de paz na política, estabilidade na política, volta dos empregos. Por isso eu voto a favor do relatório da CCJ. Senhor presidente, da mesma forma que votei contra o afastamento da presidente Dilma, por acreditar que somente eleições diretas e livres representam a vontade da população, eu voto sim pelo relatório. Aloysio Mendes, sim. 137. Meu voto é sim com o relatório, presidente. André Abidon, sim. 28. Deputado André Fufuca. Pela estabilidade política e econômica do meu país. Não para inocentar, mas para que o presidente seja investigado e julgado após o término do seu mandato. E a respeito à orientação partidária do Partido Progressista, voto sim. Voto sim, senhor presidente. Aníbal Gomes, sim. 148. Deputado Antônio Bulhões. Senhor presidente, o meu voto não significa o encerramento das investigações, nem o arquivamento da denúncia. Eu voto sim pelo prosseguimento para o encerramento dessa investigação e até que se encerre. Voto sim. Antônio Bulhões, sim. 109. Senhor presidente, eu não negociei emenda, muito menos tenho cargos no governo. Acredito que o Brasil precisa passar por reformas estruturantes que façam a máquina se modernizar e o Brasil voltar a crescer com consistência. País que olha para o futuro não troca de presidente como se troca de roupa. Meu voto é sim ao relatório do brilhante deputado Paulo Abiaco. Arthur Virgílio Bisneto, sim. 67. Deputado Átila Lins. Pela estabilidade do país, voto a favor do relatório do deputado Abiaco, do PSDB. Voto sim. Átila Lins, sim. 68. Senhor presidente, eu voto favorável ao relatório da CCJ. Voto sim, presidente. Deputado Áureo, sim. 159. Deputado Cabuçu Borges. Senhor presidente, pela estabilidade do nosso país, por acreditar num Brasil empreendedor, meu voto é sim ao relatório. Cabuçu Borges, sim. Deputado Cajarnardes.
Senhor presidente. Vamos lá, eu vou pedir que todo mundo que está filmando saia do entorno do plenário e vá lá ali para o canto. Todo mundo que está com essas câmeras levantadas, por favor, para fora. Meu amigo, você que está com essa câmera aí lá para trás, o daqui também. Tá bom. E vou pedir que os parlamentares também deem o espaço. Vai liberar, deputado. Vai liberar. Deputado Cajarnati. É ele, Cajarnati. Senhor presidente, trocar de governo agora quebraria muitas, milhares de micro e pequenas empresas, acarretando uma grande perda de empregos para o nosso país. Como vota, deputado? Abre só para ele votar. Sim ou não, ou abstenção? O cidadão Michel Temer responderá pelos seus atos no dia 1º de fevereiro de 2019. Portanto, eu voto sim. Cajarnardes, sim. Pela estabilidade política e econômica do Brasil, eu voto sim ao relatório do deputado do PSDB. Carlos Bezerra, sim. Tocantins, deputado Carlos Henrique Gaguinho. Senhor presidente, que o presidente Michel possa, juntamente com a sua equipe, levar recursos para o meu Tocantins. Saúde, educação, segurança pública. Gaguinho, vota sim. Carlos Henrique Gaguinho, 97, sim. Senhor presidente, porque confio na inocência do presidente Temer, porque acredito que o presidente Temer está governando bem o Brasil, e porque esse relatório nada tem em termos de prova a realmente comprometer o presidente, eu voto sim ao brilhante relatório do deputado Abiakel, do PSDB de Minas Gerais. Carlos Marum, sim, 62. Senhor presidente, para que o Brasil saia urgentemente da pior crise da sua história, eu voto sim. Célio Silveira, sim, 78. Voto com o relatório CCJ, voto sim. Deputado Celso Jacob vota sim, total 160. Senhor presidente, pelo nosso Brasil eu voto sim. Celso Maldaner, sim, 19. Deputado César Souza. Senhor presidente, a favor do Brasil, a favor do desenvolvimento e da geração de empregos, eu voto sim com o relator. Kleber Verde. Senhor presidente, a denúncia que ora analisamos, ela já, primeiro, não apresenta provas concretas baseado no que foi encaminhado pelo Ministério Público. Segundo, o colegiado técnico desta casa, que é a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, já afastou essa denúncia. Portanto, lá eu sou membro dessa comissão, votei contra esta denúncia e, portanto, acompanho o relatório que foi vitorioso na comissão e voto, portanto, sim. Kleber Verde, sim, 139. Não, senhor presidente, o povo brasileiro não aguenta mais ouvir falar dessa denúncia que é ilegal, que foi produzida por provas ilegais por um homem que tinha que estar preso. O Brasil não aguenta mais, a gente tem que virar essa página, acabar com isso e voltar a trabalhar. Por isso, o meu voto, presidente, é sim. Cristiane Brasil, sim, 161. Deputado Daniel Vilela. Presidente, acreditando que o Brasil está saindo de uma das mais graves crises econômicas da sua história, entendendo que o presidente Michel Temer terá a oportunidade de provar sua inocência após a perda da imunidade presidencial, meu voto é sim.
Daniel Vilela, sim. Deputado Danilo Fortes. Senhor presidente, quando a vítima vira algoz, muitas vezes ela age pelo ódio e, agindo pelo ódio, ela não tem capacidade de julgar. Eu me lembro aqui da história da cueca, dólares na cueca do assessor do deputado Zé Guimarães, quando foi imputada a ele a possibilidade de ser cassado pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E como eu defendi naquele momento que não tinha prova para cassá-lo, eu também não posso hoje prejulgar o presidente da República. Diante disso, eu voto... Danilo. Deputado Darcísio Peronte. Pela honra, pela integridade do presidente Michel e contra a privilegiatura pública que enterra o país, sim, senhor presidente. Darcísio Peronte, sim. Senhor presidente, em nome da estabilidade desse país, em nome de emprego para o povo brasileiro, mas principalmente, para que essa esquerda comunista pense em tentar ressuscitar bandidos já falecidos politicamente, que destruíram e roubaram esse país, inclusive com implantação de proposta de destruição da família, eu voto sim. Delegado Éder Mauro, sim, 34. Pelo bem do Brasil, pelo bem da agricultura e pelas reformas, voto sim. Dilceu Esperafico, sim, 48. Senhor presidente, no ano passado, muitos nessa casa defenderam que para se afastar um presidente era necessário grande substância jurídica. Encontramos-nos mais uma vez em um momento de afastamento com uma denúncia ainda muito mais frágil do que o processo de impeachment. Tenho certeza que a tentativa de tirar um presidente que a investigação prosseguirá ao fim do seu mandato, antecipar essa retirada será uma incoerência e pode ser chamada até de contragolpe. Contra isso, eu voto sim ao relatório. Domingos Neto, sim, 150. Da Dulce Miranda. Dulce Miranda, querida, senhor presidente, pelo crescimento do nosso país, o meu voto é sim. Dulce Miranda, sim, 98. Senhor presidente, o deputado Edio Lopes vota favorável ao relatório do PSDB, ao relatório do deputado Abiáquio. Admar Arruda. Senhor presidente, sim a retomada do crescimento, sim a geração de emprego, sim a redução da taxa de juros, sim a economia estável e que nós possamos dar estabilidade ao setor produtivo desse país. Eu voto sim ao relatório. Deputado Elcione Barbalho. Pelo relatório, sim. Voto sim, senhor presidente. Eliseu Dionísio, sim, 63. Senhor presidente, o Brasil é semelhante a alguém que sofreu um acidente e que precisa sim de uma cirurgia, mas depois de estabilizado. O presidente deverá sim ser julgado, processado, depois de estabilizado. Por isso, meu voto... O voto é sim. Por isso, senhor presidente, primeiro estabilizar o Brasil e depois as apurações que serão realizadas pela Justiça Comum. Meu voto é sim. Evandro Guzzi, sim, 116. Do Evandro Romano. Senhor presidente, convicto pelo Brasil que produz, pelo meu Paraná que gera riquezas, eu voto sim ao relatório. Evandro Romano, sim. Ezequiel Fonseca. Pode vir tranquilo, deputado. Pela estabilidade econômica, pela estabilidade política, eu voto sim ao relatório do PSDB. Deputado Ezequiel Teixeira. Senhor presidente, sabendo que o presidente vai ser investigado no final do mandato dele e pela estabilidade e governabilidade contra o PT e o comunismo na nossa nação, eu voto sim. Brasil para frente, Brasil de cabeça para cima. Deputado Fábio Garcia. Eu voto sim, senhor presidente. Fábio Garcia, sim. Deputado Fausto Pinato. Senhor presidente, chegou o momento de escolha entre o correto e o errado. Precisamos ter sensatez e pensar no país. Aqui ninguém está absolvendo o presidente. O presidente vai ser processado ao término do seu mandato. Corremos o risco de ter duas...
Como vota, deputado? Sobre, um indireto em março, outro indireto em outubro. Isso é irresponsabilidade. Voto não à quadrilha do JBS, a delação que eu tenho dúvida, e voto sim à coerência e ao futuro do país. Sim! Fausto Pinato, sim, 117. Deputado Flaviano Melo. Meu voto é sim, com o relator, deputado Abiac. Flaviano Melo, sim, 95. Voto sim ao relatório. Francisco Chapadinha, sim, 36. Sim, presidente. Francisco Floriano, sim, 163. Deputado Genesias Noronha. Senhor presidente, pela estabilidade econômica e a volta do emprego no nosso Brasil, meu voto é sim com o relator. Deputado Geraldo Rezende. Senhor presidente, acompanho em seu inteiro teor o relatório votado e aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do eminente deputado Paulo Abiwakil. Sim, 51. Deputado Jacobo, sim, 51. Deputada Gorete Pereira. Pela melhora dos índices da economia, eu voto sim pelo Brasil. Deputada Gorete Pereira, sim, 152. Deputado Goulart. Senhor presidente, eu convivi ao lado do presidente Michel Temer por mais de 30 anos militando no MDB e também do meu deputado Jorge Caruso. Confio no presidente Michel Temer e o ano passado nós vivemos um dos momentos mais... O Partido dos Trabalhadores conseguiu unir o nosso partido, do nosso país, de norte a sul, de leste a oeste. Com isso nós levamos o Michel Temer à presidência da República. Então, o que o PT uniu... Como vota, deputado? Uniu, o Janot não separa, por isso eu voto sim. Deputado Guilherme Mussi. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu acompanho o voto do relator aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Deputado Guilherme Mussi, sim, 119. Deputado Hélio Leite. Hélio Leite. Voto sim. Hélio Leite, sim, 37. Fulano Passos. Senhor presidente, pela estabilidade da economia, pela estabilidade do nosso país, eu voto sim pelo Brasil, senhor presidente. Herculano Passos, sim, 120. Deputado Hermes Pazianello. Este é um voto político, senhor presidente, não é um voto contra a justiça, nem contra a PGR. É um voto político. Eu voto sim ao relatório da CCJ. Hermes Pazianello, sim, 52. Deputado Hildo Rocha. Senhor presidente, eu voto a favor do relatório da Comissão de Constituição e Justiça, que diz claramente que a denúncia do Rodrigo Janot é inepta e é carregada de vontade política, de querer desestabilizar o nosso país. E pela estabilidade do nosso país, eu voto sim pelo relatório do deputado Abiakel. Hildo Rocha, sim, 140. Senhor presidente, com muita serenidade e convicção, voto no relatório do deputado Abiakel. Não que isso signifique uma apologia à criminalidade, mas eu acho que o presidente, depois de terminado o mandato, ele deve responder pelas acusações que lhe são imputadas. Senhor presidente, pelo bem da nação, eu voto sim. Jéssica Salles, sim, 96. Abre o microfone. Oi. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu voto sim com o relatório do deputado Paulo. Deputado João Arruda. Voto sim, presidente. João Arruda, voto sim. Presidente, eu voto com o relator, meu voto é o voto sim. João Marcelo Souza, sim, 141. Eu voto sim ao relatório, senhor presidente. João Paulo Kleiman, sim, 21. Deputado Jorge Tadeu Mudalha.
Ausente. Deputado Jorge Tadeu Mudalha. Com o relatório do deputado Paulo Abiaco, sim. Jorge Tadeu Mudalha, sim, 121. Deputado José Fogaça. Senhor presidente, é a terceira vez na minha vida parlamentar que eu tenho que julgar um presidente da República. Mas como o senhor Procurador-Geral da República Abre o microfone. disse que a investigação continuará, o meu voto é sim. José Fogaça, sim. José Otávio Germano, sim, 12. Senhor presidente, o presidente Michel Temer terá a oportunidade de apresentar a sua defesa e se defender no momento oportuno. Contra os sobressaltos. Como vota, deputado? Microfone. Wilson, eu acompanho o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. José Priante, sim, 38. José Reinaldo. Senhor presidente, eu voto sim. José Reinaldo, sim, 142. Senhor presidente, quero cumprimentá-lo pela condução dos trabalhos desta casa no dia de hoje. E, a pedido do deputado Cherini, PR do Rio Grande do Sul, que está em tratamento de saúde, fazendo terápico e tratamento radioterápico, ele está ausente dessa votação. Mas, senhor presidente, com a mesma coerência que votei contra o impeachment, aqui Pode ir, deputado. aqui hoje voto sim ao parecer do eminente deputado Abiakel pela governabilidade do Brasil. Deputado José Rocha, votou sim, 232. Deputada Josi Nunes. Senhor presidente, no momento em que o país, o Brasil, busca a retomada do crescimento e há pouco mais de um ano para as eleições, esse não é o momento de paralisar o país. Portanto, eu voto sim ao relatório. Josi Nunes, sim, 99. Deputado Josué Bete. Pelo crescimento do nosso país, pela inflação que está diminuindo, pela economia que está melhorando, eu voto sim. Josué Bergeton, sim. Jovair. Não, já aconteceu. Senhor presidente, eu quero render aqui uma homenagem ao PSDB através do seu relator, votando sim nesse relatório que é importante para o Brasil, para a economia e para a política nacional. Jovair Arantes, sim, 83. Deputada Josi Araújo. Presidente, eu voto sim ao relatório do deputado Abiakel. Sim. Josi Araújo, sim. Deputada Júlia Marinho. Sim. Júlia Marinho, sim, 40. Deputado Júlio César. Pela melhoria dos indicadores econômicos do nosso país e pela convicção que eu tenho de cada dia melhorar a vida do povo brasileiro e por recomendação partidária, eu voto sim, senhor presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, investigar é preciso, mas não é urgente. Urgente é unir trabalhadores e empreendedores do Brasil para desenvolver o país. Eu voto sim com o deputado Paulo Abiaco, senhor presidente. Deputado Júlio Lopes, sim, 164. Senhor presidente, nós temos que parar de brincar de trocar presidente como se troca de roupa. Eu voto sim ao relatório. Júnior Marreca, sim, 143. Deputado Juscelino. Senhor presidente, pela retomada econômica do nosso país, pela estabilidade, eu voto sim. Senhor presidente, para nós não termos mais a oportunidade de votar o partido dessa senhora que acabou de falar aqui, nós vamos votar sim, porque nós não aceitamos mais o PT na nossa vida. Esse partido... Como vota, deputado? Forja da nossa vida, senhor presidente. Vota sim. Laerte Bessa, sim, 92. Deputado Lázaro Botelho. Para o Brasil não parar, eu voto com o relatório sim. Lázaro Botelho, sim, 100. Presidente,
pelo fortalecimento da jornada de restauração da economia em nosso país, pelas reformas que precisam da estabilidade política para que elas ocorram e pelo nosso trabalho de fortalecimento das instituições brasileiras. O meu voto é a favor. Como vota, deputado? Meu voto é a favor do relatório feito pela comissão e que aqui está em votação. Sim. Deputado Lelo Coimbra, sim, 177. Senhor presidente, em respeito à separação de poderes, em respeito às instituições, esta casa, onde está a legítima representação do povo brasileiro eleita pelo voto, não é mero local de não é mero local de passagem do desejo de outras instituições. A denúncia é inepta e denúncia inepta não merece prosperar. Eu voto sim. Deputado Leonardo Pisciani, sim, 165. Deputado Leonardo Quintão. Com o relator, senhor presidente. Deputado Leonardo Quintão, vota sim, 204. Deputado Lindomar Garçom. Já vi, deputado. Vai lá, garçom. Senhor presidente, em nome da indústria que está fazendo o emprego crescer, em nome do meu amigo ministro Marcos Pereira, em nome do Michel Temer, em nome do Henrique Prata, que conseguiu credenciar o Hospital do Câncer da Amazônia, Rondônia. O meu voto é sim. Lindomar Garçom, sim, 72. Lucas Virgílio. Senhor presidente, pelo desenvolvimento do nosso país, pela estabilidade política, serei responsável com o meu país. Voto para que o presidente Temer seja investigado ao fim do seu mandato. Voto sim, senhor presidente. Senhor presidente, pela responsabilidade social de todos aqueles que empregam nesse país em benefício da classe trabalhadora e a agenda reformista que o governo está empenhado, não poderia deixar de votar sim. Deputado Luciano Bivar, vota sim, 252. Senhor presidente, para que o presidente Michel possa ser processado e julgado após o seu mandato, eu voto sim ao relatório. Lúcio Moschini, sim, 73. Sim, senhor presidente. Lúcio Vale, sim, 41. Vamos passar no dentro da Bahia. Vai, Lúcio, vai, Lúcio. Ah, porra, Bahia, presidente. Agressão, falta de decoro, presidente. Vota não, aí. Vamos deixar o deputado votar, por favor. Eu voto sim. Aqui pro meu amigo Robson que está filmando, né? Voto sim. Deputado Lúcio Vieira Lima, votou sim, 233. Presidente, voto com o relator. Deputado Luiz Tibé, vota sim, 205. Luiz Carlos Raul. Sim ao relator, sim à recuperação econômica brasileira, sim às reformas, sim à reforma econômica, sim à reforma tributária, sim à recuperação dos 14 milhões de desempregados. Pelo Brasil, sim. Deputado Luiz Cláudio. Presidente, sou a favor de todas as investigações, mas o momento é muito delicado para recuperar a nossa economia. Eu voto sim ao relatório. Luiz Cláudio, sim. Luiz Fernando Faria. Senhor presidente, eu voto com o relator Paulo Abiacchio. Confio no relatório dele 100%. Portanto, meu voto é sim. Deputado Luiz Fernando Faria, sim, 206. Luiz Nishimori. Senhor presidente, pensando no bem do nosso país, da nossa economia e a credibilidade internacional, meu voto é sim. Luiz Nishimori, sim. Cidade Macedo. Eu voto com o relator, meu voto é sim. Deputada Magda. Senhor presidente, pelo progresso e desenvolvimento do país, é sim. E pela coragem do nosso presidente Michel Temer fazer as reformas necessárias pelo país. Sim ao relatório. Magna Mufato, sim. Senhor presidente, ser parlamentar não é ser manobrado pelo senso comum
nem querer agradar o senso comum. É, antes de tudo, defender a Constituição. E não vamos criar aqui um precedente de afastar um presidente sem ter uma prova irrefutável. Acreditando no Brasil e acreditando que nós vamos estar aqui para criar estabilidade, nós votamos sim ao relatório. Deputado Maia Filho, sim, 183. Deputado Marcelo Aguiar. Presidente, eu voto contra a aceitação da denúncia, sim, pelo relatório, para que esse governo encontre o equilíbrio político e principalmente a retomada da economia. Que Deus abençoe e cure a população brasileira. Marcelo Aguiar, sim, 122. Presidente, meu voto é sim. Deputado Marcelo Aro, sim, 207. Deputado Marcelo Delarore. Presidente, pela estabilidade do nosso país, com responsabilidade de entender que afastar provisoriamente o presidente da República é ruim para a economia brasileira. Para que ele seja investigado no final do seu mandato, eu voto sim ao relatório. Deputado Marcelo Delarole, sim, 166. Marcelo Squassone. Senhor presidente, o estado de São Paulo e principalmente o nosso litoral não aguentam mais perder postos de trabalho e ver suas empresas fechando. Pela retomada imediata do crescimento no Brasil, meu voto é sim. Senhor presidente, sim ao relatório do deputado Paulo Abiacchio, do PSDB. Márcio Alvino, sim, 124. Deputado Márcio Marinho. Senhor presidente, esse processo não termina aqui. O presidente da República terá a oportunidade, após seu mandato, de se defender. E com a consciência tranquila e com responsabilidade de um cidadão brasileiro, o meu voto é sim. Deputado Marco Antônio Cabral. Senhor presidente, pela estabilidade econômica, o retorno dos empregos no Brasil, voto sim. Eu voto sim, senhor presidente. Marco Tebaldi, sim. Deputado Marcos Montes. Meu voto é sim, senhor presidente. Deputado Marcos Montes, sim, 208. Senhor presidente, eu voto com o relatório aprovado da Comissão de Constituição e Justiça. Voto sim. Marcos Soares, sim, 168. Deputado Marcos Pestana. Tolerância zero com a corrupção, mas dentro do Estado de Direito, com amplo direito de defesa e presunção de inocência. O processo não será arquivado, será adiado. A economia brasileira vive a maior recessão e uma situação fiscal dramática. Nós precisamos das reformas e das mudanças. Não suportaríamos 4 governos em 4 anos. O Brasil tem pressa de mudar. Mudança já. Deputado Marcos Vicente. Pela estabilidade econômica, presidente, pela geração de emprego e renda, pelo controle da inflação e pela queda dos juros, em nome do Espírito Santo do Brasil, eu voto sim. Senhor presidente, eu não sou a favor da impunidade e nem contra a investigação, mas eu entendo que pela estabilidade econômica do país, ela deva acontecer após o término do mandato do presidente Temer. Portanto, voto sim. Senhor presidente, o meu voto é sim ao relatório do nosso presidente. Deputado Marinaldo Rosendo, vota sim, 253. Senhor presidente, meu voto é sim. Marinha Raup, sim, 75. Senhor presidente, acompanhando a orientação do meu partido progressista, eu voto sim. Deputado Mário Negromonte Júnior, votou sim, 235. Enquanto alguns preferem julgar, criticar e mentir, outros, assim como eu, preferem trabalhar e construir. Cabe a quem acusa o ônus da prova e não o contrário. Eu voto sim ao parecer. Deputado Marcos Beltrão, votou sim, 262. Deputado Maurício Quintela. Bom, presidente, eu voto nos termos do relatório do deputado Paulo Abiacchio, que foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Então eu voto sim. Deputado Maurício Quintela Lessa, votou sim, 263. Deputado Mauro Lopes.
Senhor presidente, meu voto para quem eu conheço há muitos anos. Eu voto pela preservação da biografia sem mácula de Michel Temer e para que ele possa colocar o Brasil no trilho e lembrar de mim. Deputado Mauro Lopes, sim, 210 votos. Mauro Mariani. Voto sim com o relatório, senhor presidente. Mauro Mariani, sim, 24. Mauro Pereira. Senhor presidente, eu voto sim pela continuidade da economia, para que as coisas continuem melhorando, para que o Brasil entre nos trilhos de vez. E mais um motivo justo. Eu não fico do lado de PT, PCdoB, Rede PC do Brasil. Fora PT, fora Lula, fora essa cambada que quebraram o Brasil. Voto sim, senhor presidente. Deputado Mendonça Filho, vota sim, 254. Miguel Lombardi. Senhor presidente, sim. Presidente, eu voto com o parecer do relator, voto sim. Milton Monte, sim, 126. Senhor presidente, meu voto é sim. Deputado Misael Varela, sim, 211. Deputado Zé Olímpio. Voto sim ao relatório, senhor presidente. Missionário José Olímpio, sim, 127. Moses Rodrigues. Senhor presidente, eu voto com o relator, sim. Deputado Moses Rodrigues, sim, 154. Presidente, um governo que está dando certo, o ministério acima da média, a economia respondendo corretamente, meu voto é sim. Nelson Marqueselli, sim, 128. Nelson Meura. Sim, senhor presidente. Nelson Meure, sim, 56. Sim, pelo relatório, senhor presidente. Nelson Padovani, sim, 57. Deputado Newton Cardoso, ausente, 16. Não está votando aqui agora. Newton. Senhor presidente, a depender do tratamento que Minas Gerais recebeu até hoje do governo, deveríamos até ir contra o relatório. Mas precisamos, nesse momento, de estabilidade econômica, de segurança jurídica, com fiel respeito aos preceitos da Constituição. Portanto, voto sim ao relatório. Tá chique, majoridade. Sou eu, né? Senhor presidente, senhores deputados, eu voto em nome da economia, voto em nome do Brasil, que gera emprego, que gera renda, em nome da responsabilidade. O meu voto é sim ao relatório do deputado Paulo Abiaca. Nilson Leitão, sim, 106. Deputado Nilson Pinto. Senhor presidente, eu concordo integralmente com o relatório aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, brilhantemente elaborado pelo ilustre deputado Paulo Abiaca, do PSDB de Minas Gerais, a quem eu... Como votam? Eu voto sim. Nilson Pinto, sim, 42. Deputado Nilson Capixaba. Pelo crescimento do nosso país, pelo crescimento e desenvolvimento do nosso estado de Rondônia que eu represento, eu voto sim pelo relatório. Nilton Capixaba, sim. Conforme a orientação do meu partido e com responsabilidade, voto sim ao relatório. Osmar Bertoldi, sim, 58. Senhor presidente, eu voto pela mudança que está acontecendo na trajetória, na tragédia que havia desse país, tragédia de corrupção, tragédia de desmandos na economia, tragédia de desemprego em massa que estava acontecendo no governo. E voto pelo esforço que estamos fazendo para reconstruir um país melhor. Voto sim. Senhor presidente, eu votei contra o impeachment da presidente Dilma porque eu encontrei fundamentos e de imputasse o crime de responsabilidade. No mesmo caso, senhor presidente, fazendo juízo político de Eco Biriju, fascista eterno que essa... Em nome da mínima de estabilidade para o país e dentro das reformas anunciadas pelo presidente Michel Temer, eu voto pela suspensão do processo
terá continuidade após o término do mandato. Então, nesse sentido, eu voto com o relator, voto sim, senhor presidente. Deputado Paz Landim. Eu pisquei o olho. 184. Deputado Pastor Luciano Braga. Senhor presidente, como já disse o procurador Rodrigo Janot, o processo, depois que o presidente terminar o mandato, ele vai para a Justiça Comum, ele terá o momento para se defender. Então, com responsabilidade, querendo que o Brasil continue a crescer como está, meu voto é sim com o relator. Deputado Pastor Luciano Braga votou sim, 236. Em vez da imunidade penal que indigna a todos os brasileiros, quem deveria estar preso era Joesley Batista, do JBS. Meu voto é com o relator. Deputado Paulo Abiac. Voto sim, senhor presidente. Deputado Paulo Aze. Senhor presidente, estamos diante de uma denúncia frágil e inconsistente, senhor presidente. O meu voto é pela estabilidade do país. Eu voto sim com o relator. Presidente, voto com o relator, voto sim. Deputado Paulo Feijó, sim, 169. Deputado Paulo Freire. Neste momento, senhor presidente, temos que pensar no Brasil. E pensando no Brasil, meu voto é sim. Sim, Paulo Freire, 129. Deputado Paulo Henrique Lustosa. Presidente, voto sim com a orientação do meu partido. Deputado Paulo Henrique Lustosa, sim, 155. São Paulo, deputado Paulo Maluf. Pelo progresso e pelas reformas, voto sim. Muito bem, doutor Paulo Maluf, 545. Paulo Pereira da Silva. Viva a solidariedade, meu presidente! Eu voto com o relator, voto sim, senhor presidente. Senhor presidente, voto com o relator da Comissão de Constituição e Justiça, voto sim. Pedro Chaves, sim, 86. Pedro Fernandes. Senhor presidente, só o poder legislativo tem um poder político. Eu acho que com esse poder político nós podemos dar uma trégua na crise política desse país. Por isso, senhor presidente, o Brasil não aguenta ter presidente de plantão. Eu voto sim ao relatório. Deputado Pedro Paulo. Senhor presidente, li e reli todas as peças de acusação e defesa. Não há argumentos suficientes para afastar o presidente da República. O Brasil precisa de estabilidade política, avançar nas reformas e no ajuste fiscal, para crescer e gerar empregos. Eu voto sim, senhor presidente. Marco Feliciano. Senhor presidente, quem tem visão política não tem visão míope, não enxerga apenas o momento e sim o futuro. Todos nós sabemos que a queda do presidente hoje seria a volta do PT e a volta da esquerda. Que as viúvas do PT chorem para lá. Digo sim ao relatório do nosso sábio relator. A do professor Vitório Galho. Pelo progresso do nosso país, pela nossa liberdade religiosa e pela não implantação da ideologia de gênero nas nossas escolas e pelo o nosso Mato Grosso, o maior produtor de grão, o meu voto é sim. Professor Vitório Gale, sim, 107. Deputada professora Dorinha. Eu voto sim, seguindo a orientação do meu partido. Professora Dorinha Seabra Rezende, sim, 101. Deputada Raquel Muniz. Senhor presidente, estou aqui de cabeça erguida, vencendo as injustiças, junto com o meu partido PSD, para votar o relatório do deputado de Minas Gerais, Paulo Abiac. Voto sim, sim. Deputada Raquel Muniz, sim, 214. Deputado Remídio. Senhor presidente, pela estabilidade política e econômica, em respeito ao meu partido, eu voto sim. Deputado Renato Andrade. Senhor presidente, a investigação pode esperar. Nós temos que ter responsabilidade com o nosso Brasil. Voto com o relator. Deputado Renato Meulen. Deputado Renato. Aí tá. Recuperar um país quebrado, uma cidade quebrada, depois do PT, é muito difícil. E agora as coisas já estão melhorando. Por isso eu voto sim.
Renzo Braz. Voto sim, senhor presidente. Deputado Renzo Braz, vota sim, 216. Deputado Ricardo Izar. Eu voto com o relatório do PSDB, senhor presidente. Ricardo Izar, sim, 132. Voto sim. Deputado Ricardo Teobaldo, vota sim, 255. Roberto Alves. Senhor presidente, eu voto sim porque eu acredito no crescimento do Brasil, na geração de emprego, de saúde e segurança. Sim. Deputado Roberto. Presidente, eu sou de Inhumas, então eu voto por Inhumas, por outras, pelo meu estado de Goiás e pelo Brasil. Voto sim. Roberto Balestra, sim. Deputado Roberto Brito. Seguindo a orientação do meu partido, eu voto sim. Deputado Roberto Brito, vota sim, 238. Senhor presidente, eu quero que o presidente Temer seja investigado após o seu mandato, de forma que nós não aprofundemos a crise econômica, a crise política, e nós possamos, senhor presidente, fazer essa transição para esses dias melhores que o Brasil merece, que o Brasil precisa. Precisamos votar com responsabilidade. O meu voto é sim com o relatório. Roberto de Lucena, sim, 134. Roberto Góes. Voto sim, senhor presidente. Roberto Salles. Voto sim, conforme a orientação do partido. Roberto Salles, sim, 171. Nós precisamos de geração de emprego, renda, justiça social e paz aos brasileiros. As investigações devem ocorrer, mas no momento adequado. Além disso, o PSDB não pode andar a reboque do PT, que sempre virou as costas aos interesses dos brasileiros no Congresso Deputado Rodrigo... dos brasileiros no Congresso Nacional. Por isso, voto sim ao relatório. Deputado Rodrigo de Castro, vota sim, 217. O Brasil começa a mudar e ninguém está acima da lei. Tanta verdade que a quadrilha que assaltou o país durante 13 anos tem uma ex-presidente afastada, tem um presidente condenado a 9 anos de prisão, tem 3 ex-tesoureiros, tem um ex-presidente preso e agora, senhor presidente, com certeza, a favor das reformas e pelo não arquivamento da denúncia que será apreciada após o término do mandato do presidente Temer, eu voto sim. Deputado Rogério Marinho, sim, 188. Peninha. Pela estabilidade política e econômica do Brasil, pela continuidade das reformas, eu voto sim ao relatório do deputado Abiakel, do PSDB. Rogério Peninha Mendonça, sim. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, de fato, essa legislatura é uma das mais conturbadas da história desse parlamento. Mas a democracia se consolida na medida que a Constituição é cumprida. Nesse episódio, o primeiro da história do Brasil, a Procuradoria cumpriu seu papel, o Supremo cumpriu seu papel e a Câmara dos Deputados está cumprindo seu papel. Portanto, em homenagem a todos os princípios constitucionais do direito. Como vota, deputado? Rogério Rosso, sim. Rogério Silva. Senhor presidente, se o presidente Michel Temer cometeu um ilícito penal, ele vai pagar e na hora certa. O momento é pela estabilidade econômica. O meu voto é sim, senhor presidente. Rômulo Gouveia. Eu voto sim ao relatório, senhor presidente. Deputado Rômulo Gouveia votou sim, 244. Deputado Ronaldo Benedetti. Para o bem do Brasil, a estabilidade política é fundamental para continuarmos crescendo a nossa economia. Por isso, meu voto é sim. Ronaldo Benedetti, sim, 26. Deputado Ronaldo Fonseca. Senhor presidente, o deputado Rony Neymer não está presente nessa sessão por estar de licença médica por conta do falecimento de seu pai. Quanto à denúncia, senhor presidente, eu vejo que ela é inepta. Não contém os pressupostos do artigo 41 do CPP. E bem do Brasil. Deputado... O voto é sim, senhor presidente. Ronaldo Fonseca, sim, 94. Ronaldo Nogueira. Pela preservação da ordem constitucional, pelo progresso do Brasil e pela recuperação do emprego, eu voto sim, senhor presidente.
Ronaldo Nogueira, sim, 16. Senhor presidente, eu não sou pautada pela mídia nacional. Votei aqui no impeachment pela retomada do crescimento econômico do Brasil, pelo combate à violência, pela minha baixada, pela saúde do meu estado. Eu voto sim. Deputada Rosângela Gomes, sim, 172. Deputado Sabino Castelo Branco. Vamos embora, Manaus, Amazonas. Presidente, para alegria de muitos e a tristeza de muitos e a alegria de poucos que estão querendo o fim de um Brasil melhor, eu voto sim. Deputado Saraiva Felipe. Presidente, baseado em elementos de convicção e numa decisão partidária, eu acompanho o voto decidido na Comissão de Constituição e Justiça. Deputado Saraiva Felipe, vota sim, 218. Sim, comparecer da Comissão de Constituição e Justiça. Deputado Sebastião Oliveira. Senhor presidente, eu não votei pelo afastamento da Dilma, nem vou votar pelo afastamento do Temer. Eu voto sim pelo relatório, pela estabilidade do país e pelos investimentos vultosos que começam a acontecer em Pernambuco e na minha... Deputado Sebastião Oliveira, vota sim, 256. Sérgio Moraes. Presidente, o país não tem como trocar 3 vezes de presidente até o final do outro mandato. O Temer vai continuar sendo investigado. Depois, não cessa a investigação. Por isso eu voto sim ao relatório. Sérgio Souza. Senhor presidente, o Brasil dá sinais claros de retomada do crescimento. Geração de emprego, PIB positivo, balança comercial positivo. Isso é uma estabilidade de governo. Por isso, sim ao relatório da CCJ. Sérgio Souza, sim. Silas Câmara. Senhor presidente, pela prosperidade, o progresso, segurança jurídica da nação, em favor das famílias, eu voto sim. Silas Câmara, sim, 71. O presidente, nunca na história desse país o governo federal enfrentou o caos da violência no Rio de Janeiro. O presidente Temer e o ministro Jungmann implantaram a Operação Rio Segurança e Paz com 10 mil homens das Forças Armadas, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, da Força Nacional, enfim, de todas as forças de segurança do Estado. Deputado, é sim ou não, por favor, deputado? Deputado, sim ou não? Para que isso não pare, presidente, precisamos dar estabilidade a esse país, política e econômica, por um Brasil crescente, democrático, voto... Simão Cecim, sim, 173. Voto sim. Simone Morgado, sim, 43. Soraya. Senhor presidente, nesse momento nós temos que tomar uma decisão política. Se esse é o momento adequado ou não de gerar mais instabilidade nesse país. E o que a sociedade nos está cobrando é responsabilidade. É parar com essa briga política e votar pela segurança, pela estabilidade, pela economia. Em nome das famílias brasileiras, como mulher, como mãe, meu voto é sim à estabilidade econômica desse país. Soraya Santos, sim, 174. Senhor presidente, como presidente da Frente Parlamentar Evangélica, eu quero dizer sim ao relatório do Abiakel em favor de um Brasil melhor, em favor da retomada do crescimento, em favor está melhorando. Sim ao relatório. E não esses corruptos que quase acabaram com o Brasil. Takayama, sim, 60. Deputado Tenente Lúcio. Presidente Rodrigo Maia, todos nós sabemos, se Vossa Excelência quisesse, seria o presidente da República. Parabéns, porque Vossa Excelência está dando demonstração que é um verdadeiro estadista. Parabéns por sua conduta ética e moral. Vote com o relator. Deputado Tenente Lúcio, vota sim, 219. Eu voto sim, senhor presidente.
Tereza Cristina, sim, 65. Deputado Tiago Peixoto. Presidente, deputado Tiago Peixoto, voto sim com o relator. Tiago Peixoto, sim. Deputado Tuninho Pereira. Tuninho Pinheiro, desculpa, deputado. Com humildade, nós temos que pedir a Deus sabedoria. Veja bem, a Odebrecht veio aqui e falou que se rouba no Brasil há mais de 30 anos. Então é importante investigar, é importante punir. Agora, acima de tudo, nós temos uma maneira de não deixar acontecer o roubo. Considerando que se rouba há 30 anos e acontecendo, eu voto com o relator, voto sim. Tuninho. Para continuarmos as reformas tão importantes para o nosso país, é sim o relatório. Deputado Vaidon Oliveira. Senhor presidente, voto com o meu partido. Meu voto é sim. Senhor presidente, para consertar o estrago que o PT fez nos 13 anos no Brasil, em homenagem a quem trabalha, produz, gera emprego, em homenagem àqueles que respeitam. Senhor presidente, o presidente Temer será investigado mais na frente. Essa denúncia se baseou no artigo 317 do Código de Processo Penal, do Código Penal. Só que a corrupção não foi praticada por ele. O Ministério Público não conseguiu mostrar quem pegou o dinheiro. Então, essa denúncia se baseou em ilhação, em suposição. Afastar o presidente, desestabilizar o país em base de suposição é frágil. Por isso eu voto sim ao relatório. Victor Mendes, PSD do Maranhão, sim, 147. Deputado Vinícius Carvalho. Senhor presidente, meu voto é sim. Vinícius Carvalho, sim, 135. Pela estabilidade econômica e pelo meu Estadão Amapá, eu voto sim. Vinícius Gurgel, sim, 32. Deputado Valnei Rocha. Voto com o relator, senhor presidente, portanto, voto sim. Valnei Rocha, sim, 175. Walter Alves. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, voto de acordo com o relator, voto sim. Senhor presidente, pela estabilidade, pelo avanço das reformas, o meu voto é sim. Walter Hiroshi, sim, 136. Deputado Vladimir Costa. Deputado Vladimir Costa, do Solidariedade do Pará, quero dizer, abaixo o Ibope, que é ridículo e mentiroso, abaixo a pesquisa do Datafolha, que mente com uma pesquisa... É um homem decente, preparado, honesto, transparente, e nós da base do governo vamos botar para chorar hoje aqui com a vitória de Michel Temer. Vladimir Costa. Sim. Vladimir Costa, 5. Eu voto sim ao relatório do deputado Abiac. Ieda Cruz, sim, 18. Senhor presidente, eu acho que aqui todos nós queremos a mesma coisa, a investigação. Mas, para mim, que a investigação venha no tempo certo, depois que o presidente sair do comando da presidência. Muito obrigado. Zé Augusto Nalim, sim, 176. Deputado Zé Silva. Senhor presidente, eu voto com o resultado da CCJ, voto com o relator e voto sim. Sim. Zé Silva, sim, 221. Presidente, pela estabilidade econômica do nosso país, pela geração de emprego e que se tiver de ser investigado, que o presidente se investigue pós o mandato. Meu voto é sim. Deputado Zeca Cavalcante votou sim, 257.